Você está vivendo sua vida normalmente, quando entra em uma rua estranha, onde diz que você não pode olhar para trás, ou será seu fim. E esse é o anime Yami Shibai. E eu sou o F, o esperando falecer. Então pega um pouco de coragem e uma fralda de garantia e bora pra história. A nossa primeira história do dia se chama Lenço Caído. E galera, se prepara, pois hoje está aquele terrorzinho de leve, pois já começa mostrando alguns jovens mequetrefes que não tinham o que fazer e decidiram invadir uma casa abandonada, e acho que nem preciso dizer que isso é a receita do sucesso para o insucesso, pois eles chegam na casa e existe uma lenda que a família sumiu misteriosamente. Uma das jovens não acredita nessas coisas de terror, mas chegando no local, ela sente que está sendo observada, além de uma presença muito pesada, e um dos colegas queria fazer terror em geral e diz que todos os responsáveis que um dia tentaram destruir a casa para comprar o terreno simplesmente desapareceram sem deixar rastros. E galera, com todo esse histórico de falecimento, por que os jovens ainda querem dar uma brincada errada no lugar errado? Eles sobem para o segundo andar, onde era o quarto da criança da família, e chegando lá, eles colocam algumas velas, pois eles queriam brincar de falar com os espíritos. E nesse momento eu comecei a torcer para aparecer o mochila de criança, pois eles começaram a insultar minha paciência. E a menina que estava com medo diz que era melhor ir embora, pois estava sentindo uma presença muito forte naquele lugar. E eles queriam beber e comemorar, mas aí que vai começar a treta, pois a menina percebe que atrás de um deles apareceu um lenço que não estava ali, e do nada a vela se apaga e ele some. E eles acham que o cara estava apenas brincando de se esconder para assustar eles. O outro amigo liga o celular para não ficar no escuro, mas aquele mesmo lenço aparece atrás de sua amiga e do nada o celular desliga como se estivesse sem bateria. E quando volta, a amiga sumiu. E agora ela entendeu que realmente tinha uma treta nervosa, mas o amigo acha que os dois só estavam brincando. O problema é que o pano aparece atrás dela e quando vai ser sua vez, ela joga em cima do amigo, e ele que desaparece. E quando ela vai pegar a luz do celular, ele estava com 2% de bateria, e aparece uma voz dizendo que agora era a vez dela, e nesse momento eu comemorei. Agora que você já deu um esquenta, vamos para a nossa próxima história, que se chama Dia de Morte. Pois vamos começar a falar de mais uma família estranha oriental, pois começa mostrando uma família que se reunia todo ano para comemorar o falecimento da mãe deles, pois era tradição como forma de não perder a memória da família. E eles faziam isso há mais de 5 anos. Um dos filhos se casou e agora sua esposa estaria participando a primeira vez e ela tinha habilidade de ver espíritos. O problema é que ela nem sabia. Ela começa a ajudar nos preparativos e diz que queria ter conhecido ela, pois parecia ser uma pessoa muito legal. E a irmã da família diz que ela não deveria desejar essas coisas na casa, pois normalmente acontece. E ela não entende o que ela quis dizer, pois como ela poderia conhecer a mãe falecida deles estando viva. E acho que vocês já entenderam a treta que isso pode dar. Depois de preparar tudo para a grande comemoração, ela fica um pouco assustada com o que ela disse, mas não tinha nada demais. E seu marido diz que estaria com ela em todos os momentos, e quando eles estão sentados na mesa, os cachorros começam a latir, pois quando os espíritos passavam perto, eles sentiam. E galera, agora é o momento que dá aquele arrepio de leve, pois ele diz que daqui a pouco a mãe deles estaria sentada na mesa. O marido diz que não precisava se assustar, pois nem dava para ver o espírito. E quando ela chegava, ela sentava na mesa, eles comemoravam até que ela ia embora. Mas aí que está a treta, pois essa menina desejou ver o espírito da mãe. O problema é que o que sentou ali não era ela, e ela fica desesperada dizendo que aquilo era muito diferente do que estava na foto da família, e o espírito começa a ficar nervoso e sai correndo. E agora toda a família está desesperada, pensando no que eles deixaram entrar na casa nos últimos 10 anos. E galera do céu, imagina por 10 anos você dar comida para um espírito sem teto. Aí o negócio fica louco. É pessoal, se chegou até aqui, se inscreve aí com o sininho ativado, porque estamos apenas começando. E se prepara que estarei trazendo novas histórias pro canal, então pega a sua fralda, uma cueca de reforço porque o melado vem quente. Mas agora vamos para a próxima história. E nossa terceira história do dia se chama Não Olhe Para Trás. E vou te falar, normalmente eu vejo a história e começo a escrever junto, e vou parar de fazer isso porque com certeza uma hora eu vou infartar, pois aqui no Brasil se alguém chega e diz não olhe para trás, ou você perde o celular e a carteira, ou a dignidade, então é complicado. E a história começa mostrando um jovem mequetrefe que estava andando pela cidade falando no celular, e acabou se perdendo
acontecendo, o problema é que ele chegou em um lugar onde não tinha sinal, e ele não sabia o que estava acontecendo, e ele começa a reclamar como que no século 2022 ainda tinha algum lugar na cidade que não estava com sinal. E ele andando pela rua esquisita, percebe que tem uma mulher desesperada no chão, e ele decide ignorar. E quando ele vai passar por ela, ela diz que estava assustada, pois naquela rua ele não poderia olhar para trás, de jeito nenhum, ou seria seu fim. No começo ele acha que é assalto, ou que estava acontecendo alguma coisa, e ela diz que veio com seu namorado, o problema é que ele acabou olhando para trás e sumiu, e agora ela estava sozinha, e toda vez que olhava para trás voltava para o mesmo lugar. E o cara acha que é apenas uma mulher doida do local, e do nada ela começa a surtar e diz que estava escutando passos de pessoas chegando, e nisso ela começa a escutar a voz do seu namorado dizendo para ela olhar para trás, que a ajudaria a sair dali, mas só ela que estava escutando, até que o cara começa a escutar e a voz diz que ele deveria ajudar ela a sair dali, pois ali era meio esquisito e ele parecia ser um cara legal, e é nesse momento que ele cai no bait, pois ele decide olhar para trás e tudo vira névoa, e agora ele foi parar em uma cidade fantasma. E depois vemos que o amigo desse cara que ficou perdido chegou na mesma rua, pois como a ligação caiu do nada, ele veio ver se o amigo estava bem, e no começo da rua tinha uma placa dizendo para não olhar para trás, e acho que esse vai ser mais um falecimento de leve. Agora se prepara para a nossa última história do dia, que se chama Jogar Soja, e começa mostrando um pequeno mequetrefe que estava dormindo quando ele levanta e ele diz que sabia que sua mãe tinha um segredo, e ele diz: eu vou te contar, mas antes deixa o like e um comentário se esqueceu, e o grande segredo é... É isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Tô brincando, galera, não é algo tão sério assim não, pois ele diz que sua mãe era amiga de um demônio, e ele aparece depois dizendo que seu pai simplesmente sumiu, e quando ele estava em casa tudo era feliz, mas ele acabou desaparecendo e não sabemos se ele foi comprar cigarro. E na semana seguinte na escola seria o grande campeonato de arremesso de soja, e não posso nem julgar. O problema é que sua mãe não poderia participar, pois agora ela era a única que trabalhava na casa, então não tinha tempo. Na escola a professora começa a dizer a importância desse evento, pois há muito tempo as pessoas jogavam soja para expulsar os demônios, pois era uma tradição da cidade, e ele pergunta se os demônios não gostavam de soja, e ela diz que eles tinham medo, e à noite em casa ele quer falar com a mãe que estava se sentindo sozinha, mas quando está chegando perto do quarto, o Sete Peles aparece e ele volta pro quarto chorando com melado escorrendo nas pernas. Na escola começa o grande evento de jogar soja no demônio, e todos começam a jogar, e seu amigo pergunta se ele não faria o mesmo, e ele diz que guardaria para jogar no que estava na casa dele, e chegando em casa ele está jantando, quando sua mãe começa a perguntar como foi na escola, ele começa a perguntar por que ela era amigo do Silvio Santos invertido, e ela começa a ficar desesperada, pois ela diz que não tinha mais ninguém na casa, e o garoto sai correndo triste porque sua mãe não queria se livrar daquele bicho. E agora que vem a grande treta, pois ele levanta de madrugada e vê que sua mãe estava conversando com alguém, e ele pega as sojas e começa a jogar violentamente, até o bicho sumir. O problema é que termina com a mãe desaparecida e uma janela do segundo andar quebrada. Aí deixo vocês imaginarem o que aconteceu. E só sei que agora está sem pai e sem mãe. E galera, aqui tem duas possibilidades. Ou realmente tinha algo de ruim, ou ele era esquizofrênico. É galera, essas foram nossas histórias de terror do dia. Se curtiu, deixa o like aí e me diz o que mais você gostaria de assistir. Lembrando que estou anotando e já começando a produzir os episódios. Então só bora, bebê! Agora vou nessa porque um dos bonecos acordaram. Então beijos, abraços e fui!